vozes, espíritos, sombras, vampiros, bruxas, lobisomens, penumbra. Especial Halloween. Oi, meu povo, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Então, o primeiro penumbra do mês de outubro. Gente, só um recadinho para quem ainda não sabe, nós já estamos no Apoia-se e na Aurelo, nós já temos aí cerca de 11 episódios já liberados, mas eu vou estar liberando mais, tá? Vou liberar bastante conteúdo para vocês. E o valor é R$9, então assim, é um valor que é razoavelmente pequeno, né? É uma coxinha, um refrigerante aí, mas que me ajuda muito a desenvolver esse trabalho, né? Afinal, eu preciso dedicar um tempo aí para edição, para gravação, para fazer o roteiro, para fazer as entrevistas, para conversar e saber um pouco mais sobre as histórias, para poder desmiuçar também tudo que a pessoa vai me falando, né? Tem gente que acaba me contando mais de uma história e eu acabo com uma mesma conversa desenvolvendo mais que um roteiro. Então, isso ajuda muito para quem está começando agora, principalmente porque eu tenho um outro trabalho também e estou me desdobrando. E é isso. Nós também estamos no YouTube, então, para quem gosta de colocar na TV enquanto limpa a casa, esse tipo de coisa, eu já desenvolvi e coloquei lá no YouTube para vocês também. Então, assim, as coisas estão acontecendo aos poucos, mas eu estou aprimorando cada vez mais. Então, se tiver alguma outra plataforma que vocês sentem falta que o podcast esteja nela, fala para mim lá no Instagram ou me manda no privado através do Telegram, que eu vou estar adicionando em outras plataformas também. Atualmente nós já estamos aí no Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, Aurelo e agora nós estamos também no YouTube. Então, se vocês sentirem falta de mais alguma plataforma ou mais alguma coisa, pode me falar. Quero agradecer a participação de todo mundo que tem enviado aí histórias para mim, que tem comentado. Às vezes não comenta no post, mas vai lá no privado do Instagram e me manda alguma coisa, algum comentário, curte, manda pergunta, responde enquete. E todo mundo que está comentando no próprio Spotify também, ou na plataforma de áudio que a pessoa ouve, né? Porque tem essa opção de comentar e muita gente tem comentado, tem participado. Então isso traz ainda mais vontade de estar trazendo conteúdo para vocês, porque eu tenho visto a participação, que vocês estão ouvindo, estão gostando, ou mesmo que é um comentário, né, de dar uma dica ou tudo mais, vocês estão sendo sempre muito carinhosos comigo, muito gentis, muito éticos, e eu gostaria de agradecer cada um de vocês por essa participação. E a gente está tomando vida cada vez mais e se formando cada vez mais aqui e nos tornando uma comunidade, né, de apoio, de conversa. Eu procuro conversar e responder com todo mundo que me manda mensagem e tirar dúvida também. Tem gente que chega me pedindo opinião do que fazer, às vezes não quer contar uma história, mas fala, Rai, eu tô passando por tal coisa, e lá no podcast eu gosto da opinião que você dá. Queria uma opinião sobre esse assunto e eu sempre respondo. Eu sei que eu não sou uma amiga íntima de ninguém aqui, mas eu acredito que tem pessoas que me ouvem sempre, gostam do meu conteúdo e se sentem à vontade e confortável de estar me procurando e conversando comigo. E eu me sinto muito lisonjeada de estar fazendo parte do dia de vocês, da vida de vocês, e que vocês realmente sintam essa proximidade comigo. Eu não, em momento algum, eu quero ser algo inalcançável, eu quero cada vez mais estar perto de vocês para que vocês tenham essa intimidade de chegar, conversar, tirar uma dúvida, perguntar uma opinião e eu vou estar aqui à disposição para poder conversar com vocês sempre que puder. Eu posso demorar para responder, mas eu respondo. Então, hoje nós vamos contar a história
da Valdete. Então, bora começar? Bom, essa história aconteceu há um tempo atrás. A Valdete, ela reside numa cidade aí que é grande, já tem bastante tecnologia e coisas assim que já tinham chegado numa época que, por exemplo, numa cidade pequena, onde é a minha região, talvez certas coisas não teriam chegado, né? Então, estava naquela época de desenvolvimento, ela trabalhava em um escritório e estava se desenvolvendo ali como pessoa e como profissional. Financeiramente, a família dela é uma família que tem boas condições financeiras, então ela foi uma das poucas pessoas que conseguiram fazer uma faculdade naquela época, que antigamente era visto como algo um pouco mais inalcançável, né, tudo mais. E aí ela conseguiu arrumar um emprego em um escritório que ficava num prédio em uma avenida muito conhecida dessa cidade. E ela estava ali muito feliz porque ela realmente estava conquistando tudo aquilo que ela tinha sonhado, que ela queria conquistar. E assim, ela estava em um namoro que estava dando tudo certo, preparando para um noivado, entrando em um escritório onde ela queria muito trabalhar. Então as coisas estavam saindo ali conforme o planejado. E aí, ela já estava para trabalhar nesse local, então ela comprou as roupas ali que ela achava adequada para utilizar no escritório, enfim. E ela tinha que subir um elevador para chegar no escritório dela, porque era um prédio que tinha vários escritórios. Então ela precisaria pegar o elevador ou a escada para chegar até o escritório. E aí, ela, no primeiro dia, chegou super tranquilo, entrou no elevador e ela teve uma impressão assim, que no elevador era um ambiente mais frio e ela sentiu um calafrio, mas ela colocou ali na conta de ser o primeiro dia, da empolgação e foi que foi. Deu tudo certo, ela conversou ali com as pessoas do escritório, a maioria nesse escritório eram homens, ela era uma das poucas mulheres que trabalhava naquele escritório na época, mas ela estava gostando muito e ela estava muito feliz por estar ali. No segundo dia, quando ela chegou próximo a esse elevador, o elevador ele abriu a porta, fechou e depois abriu de novo para ela entrar. Então ela teve que apertar o botãozinho para ele abrir de novo. E aí, quando ele fez aquela primeira abertura, ela teve a impressão de ter visto uma mulher com uma roupa social, assim, verde, lá no elevador. Mas quando ela apertou de novo, e foi muito rápido, né? Questão de segundos, assim. Ele abriu, fechou e abriu de novo, não tinha ninguém lá dentro. Aí ela pensou, deve ser impressão minha, reflexo. Alguém que estava passando e acabou dando reflexo na porta do elevador, então não deve ser nada. Então ela continuou ali aquele dia e tudo mais. E aquela mulher que ela achou que tinha visto, tinha também um chapéu que não parecia ser algo que se usasse na época em que ela estava. Parecia ser algo mais antigo, uma roupa mais antiga. E ela ficou pensando, né, na imagem daquela mulher e pensou que não viu ninguém com aquele estilo de roupa dentro daquele escritório ou daquele prédio. Mas tudo bem, aquele dia dela acabou, ela foi para casa, tudo tranquilo, enfim. Até que chegando em casa, ela teve um sonho à noite, onde ela sonhou com uma pessoa que ela nunca tinha visto. Ela sonhou com um senhor que falou para ela que onde ela estava não era o lugar dela. E ela não entendeu muito, acordou meio assustada porque ela teve uma sensação muito ruim naquele sonho e tudo mais. E enfim, ela continuou fazendo o trabalho dela e indo naquele escritório algumas vezes. E aí ela passou a se sentir cansada,
desmotivada, e toda aquela empolgação que ela estava sentindo ali de início foi passando. Chegou momentos que ela não sentia vontade nem de ir trabalhar. E ela não tinha feito nem um mês ainda no escritório. Então ela estava se sentindo muito mal por estar sentindo daquela forma. Tipo, o que aconteceu pra eu estar dessa forma, sendo que era tudo que eu queria. E algumas outras vezes ela continuou tendo o sonho com esse senhor. Às vezes ele só olhava pra ela, às vezes ele falava não, às vezes ele falava que não era para ela dar continuidade onde ela estava. E ela teve esses sonhos em alguns dias durante aquele mês. Até que um dia ela acordou para ir para o trabalho. E ela morava com os pais para ir trabalhar e tal. Só que os pais não estavam na cidade naqueles dias. Eles tinham viajado e ela estava sozinha em casa. E ela foi meio que sonolenta, sem querer ir muito ali para o trabalho. E ela passou direto para poder tomar um banho. E ela teve a impressão de ver aquela mesma mulher vestida daquele mesmo jeito, com aquele chapéu, no espelho. E aí ela voltou assim, quando você tem um relance e você volta para prestar atenção, e não era nada. E ela pensou, nossa, eu realmente estou muito cansada, porque tô vendo coisa onde não tem. E aí ela continuou, tomou o banho dela. E quando ela saiu do banho, que ela se olhou no espelho, ela viu claramente a imagem desta mulher como se estivesse nela. E a Valdete levou aquele susto, né, imediatamente, porque não era o rosto dela e ela não se reconhecia no espelho. E aí ela começou a fazer as orações dentro de casa, dentro daquilo que ela acreditava, ia fazer as orações dela, ia pedir pelo amor de Deus. E naquele dia ela nem se arrumou direito para ir para o trabalho, foi toda desbaratinada. E chegando no trabalho, uma colega dela percebeu que ela não estava muito bem e essa colega perguntou: Valdete, você tá bem? Tá acontecendo alguma coisa? E então a Valdete se abriu e explicou que estava vendo uma mulher, que começou a ver essa mulher no serviço, no trabalho, no elevador. E essa funcionária falou para ela que muitos funcionários já tinham relatado ver aquela mulher ali. E que era comum ver essa mulher, mas que ela nunca tinha saído do ambiente do trabalho. Ninguém nunca tinha visto ela fora daquele lugar. E essa colega da Valdete falou com ela para ela procurar fazer as orações em algum lugar, porque provavelmente estava acontecendo alguma coisa e claramente a Valdete estava desgastada, a energia dela estava sendo sugada. A Valdete não deu muito ouvidos para o que a colega dela falou. E naquela noite, os pais dela já haviam chegado, ela contou o que tinha acontecido, eles não acreditaram. Ela foi dormir e ela teve um sonho muito lúcido com esse senhor. Dessa vez, esse senhor falou de forma clara para ela: olha, eu não poderia falar antes, mas agora eu posso falar para você. Você não pode ficar nesse emprego porque ainda não é a sua hora. Você precisa fazer suas orações e sair desse emprego. Ela não entendeu muito bem, contou isso no outro dia de manhã para a mãe dela, e a mãe dela falou com ela: olha, acho melhor, né, como é um sonho, tá acontecendo isso tudo, você fazer. E a Valdete achou que a mãe dela estava querendo que ela saísse daquele serviço que ela tanto queria conquistar, que ela tanto lutou para conquistar, e deu uma risada e falou: claro que não, isso é só um sonho. Quando a Valdete disse isso, um copo que estava na cristaleira da mãe dela, que ficava lá em cima, arrumado, um copo como se fosse uma jarra de flores, mas que não tinha flores nele no momento, simplesmente arrastou e caiu. E ele caiu numa proporção assim, porque pensa, a cristaleira está num lugar. Se aquele copo cai,
por qualquer outra coisa, ele vai cair próximo da cristaleira. E ele caiu lá do outro lado, perto da parede, mais de 1 metro de distância. E aí a Valdete ficou com medo. E ela percebeu que aquilo era muito maior do que ela imaginava. Então, ela foi com a mãe dela naquele dia, na igreja à noite, e uma senhorinha chegou perto dela e falou: minha filha, você precisa tomar um banho de ervas, porque eu vejo que alguém te acompanha e você precisa se libertar. E eu vejo aqui que existe uma situação que está te prendendo nessa mulher e você precisa resolver isso. Logo, a Valdete percebeu que era o emprego, que ela precisava sair daquele emprego. E no outro dia mesmo, ela foi naquele local de trabalho e pediu as contas. E todo mundo, assim, gostava muito dela ali e tudo. E ela falou que já não estava aguentando mais, que tinha surgido uma outra oportunidade, nem tinha surgido outra oportunidade, mas que ela tinha decidido sair. Ela foi embora para casa muito triste, porque era um emprego que ela tanto queria, que ela tanto almejava. E passado 2 dias, a Valdete ficou sabendo que naquele local onde ela trabalhava tinha acontecido um acidente com 2 garotas dentro do elevador. E uma dessas garotas havia sido contratada há um dia, ou seja, a Valdete saiu, eles fizeram entrevista, ou enfim, tinha contato de outra pessoa e já tinham contratado uma outra pessoa 2 dias depois no lugar da Valdete. E essa garota que entrou no lugar da Valdete morreu nesse acidente do elevador. Ela perdeu a vida dela. E era um horário de almoço, foi muito comovente ali na cidade, o prédio teve que ficar interditado durante um tempo e ficava, né, naquela avenida que eu falei, que era movimentada, então houve uma repercussão ali na cidade e depois teve todo o perito e as orientações ali, foi visto que foi um erro de mecânica ou algo do tipo. Teve todo o procedimento depois e a Valdete ficou bem assustada depois que isso aconteceu. Ela realmente tomou o banho de ervas que essa senhorinha tinha falado para ela. Nunca mais aconteceu nada, nunca mais ela viu nada, nunca mais ela viu essa mulher. E passado coisa aí de 1 mês que ela tinha saído do serviço, apareceu um serviço para ela numa empresa tão boa quanto a empresa anterior e que a dona era uma mulher, então tinha outro pensamento com relação a certas coisas ali na empresa, tinha uma visão muito melhor, né, para aquela época em questão de mulheres à frente e tudo mais. E ela conseguiu se desenvolver dentro dessa empresa e hoje ela percebe que foi muito melhor para ela. Ela diz que esse relance que aconteceu na vida dela, tudo isso foi o suficiente para dar uma mudada na vida dela em questão de ela poderia ter morrido naquele dia, ela teve vários avisos e também ela nunca mais viu aquele senhor nos sonhos, nem nada do tipo. Então ela acredita que se ela não tivesse seguido o conselho, ela poderia ter falecido ali naquele acidente no elevador. Exatamente no horário de almoço, onde a moça se acidentou no lugar dela, vamos dizer assim. Gente, é muito louco a forma que a espiritualidade trabalha, né? A gente vê aí muitos sinais acontecendo, pessoas que são avisadas antes de algo trágico acontecer. E assim, será que a nossa vida, como funciona isso, né? A vida ela é premeditada, existe a questão do nosso caminho, das nossas escolhas e no que isso vai desdobrar à frente.
Existe como prever certos tipos de acontecimento e evitar que aconteça? Será que se a Valdete tivesse ficado no trabalho, esse acidente na verdade não tinha acontecido, tinha demorado a acontecer até que ela saísse? Porque ela saiu, demorou 2 dias e aconteceu. Então, assim, são várias perguntas que a gente tem e que muito provavelmente a gente não vai ter essas respostas por agora. Quem sabe pós-morte. Gente, e é assim que se inicia o nosso mês de outubro, nosso mês de Halloween. Eu vou ver se eu preparo algo bacana também pro final do mês, né? Que vai estar chegando aí pro dia 31, que é o Dia das Bruxas. E a gente vai trazendo as histórias ao decorrer desse mês. Fiquem ligados, pois já estamos na 2ª temporada e vem coisa boa por aí. Eu vou ficando por aqui. Aguardo o comentário de vocês aqui na plataforma de áudio, lá no Instagram e também no Telegram. Comentem, dê sugestões, venha falar comigo. E é isso. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. Agora, estamos no Apoia-se e na Aurelo. Apoie o nosso projeto e tenha acesso a histórias exclusivas e inéditas. Os links estão na descrição da história e lá no Instagram. E aí, o que você achou dessa história? Deixe a sua opinião nos comentários da plataforma de áudio ou lá no nosso grupo do Telegram. Lá você interage com outros ouvintes, tem acesso à opinião de outras pessoas e fica por dentro de tudo. Nos siga nas redes sociais. Bora Começar Podcast. Me dê 5 estrelas na plataforma de áudio, porque isso me ajuda muito. E lembre de ativar o sininho para receber uma notificação sempre que tivermos uma nova história. Aqui é a Rayane Karina, a voz por trás do podcast Bora Começar. Além disso, eu sou a roteirista, editora, diretora e idealizadora do podcast. Eu vou ficando por aqui. Obrigada por me ouvir. Um beijo!